Quando o inquilino toma posse do imóvel, através de um contrato de locação, na medida que ele for usando o imóvel, poderá ele querer fazer alguns tipos de benfeitorias naquele imóvel. Claro, porque ele vai colocar em uso e ele vai ver nessa algumas situações onde ele vai querer executar essas benfeitorias. E durante esse período de locação, ele também vai sugerir para quem estiver administrando, seja lá a corretora ou imobiliária, a possibilidade de cobrança desses tipos de benfeitorias. Mas daí, essas benfeitorias, elas precisam ser analisadas, né? Como lá no início eu dei o exemplo que o inquilino entrando no imóvel, se ele alugou o imóvel, uma casa que não tem um muro. E este muro, ele simplesmente executou, porque ele tinha pressa de executar este muro, porque ele fez a mudança e ele tinha cachorros grandes e na parte de trás o espaço era mais curto. Esse espaço maior, mais amplo, era na parte da frente do imóvel. Então, ele se viu com essa necessidade, vamos dizer assim, né? Com essa necessidade de construir o muro o mais rápido possível. Aí, você me pergunta, corretor, Lúcia, e daí como é que vai ser feito esse tipo de cobrança? Ele vai querer cobrar? A intenção dele é de cobrar. Mas existe aí, nesse uso deste imóvel, que também o corretor ele também deve se ater, quando ele faz um contrato, elabora um contrato de locação, ele deve constar lá numa cláusula dizendo que qualquer tipo de obra, o locatário deve apresentar para o proprietário, para a imobiliária, para quem está administrando, né? Que daí se nós, corretor ou uma imobiliária está administrando esse bem, esse imóvel, ele vai passar para a imobiliária vai comunicar ao locador, que é o proprietário. Lembre-se que eu disse, é importante você elaborar esta cláusula para constar lá nesse contrato de locação sobre essa benfeitoria. Por quê? Porque quando ele foi ver o imóvel, ele viu que o imóvel não tinha muro na frente. Ele argumentou com você? Ele passou alguma coisa por escrito para você? Não. E o que diz lá a sua cláusula de um contrato de locação? Então, se você constou essa cláusula e ele foi ver o imóvel e ele não argumentou nada e ele fez por livre e espontânea vontade este muro lá na frente, então ele é bem provável que essa despesa vai ser do próprio locatário, do inquilino. Agora, claro que o nosso papel também, como profissional da área, nós também não vamos ser tão irredutíveis nisso e chegar para ele, não, mas tem a cláusula aqui, né? Nós vamos deixar argumentar isso, que nós vamos dizer assim para ele, não, você então passe por e-mail para nós essa sua solicitação, esses valores, né? Essa apresentação dessas notas, que nós vamos chamar o proprietário aqui pessoalmente. O proprietário não, mas daí então nós vamos encaminhar o e-mail. Então, aí o proprietário vai analisar sobre esse valor. Se esse valor o proprietário pode não aceitar, daí, como é de uso dele, né? Ele quis fazer o muro, foi feito, ou
De repente, quem sabe, conforme a nossa conversa, né? Quando a gente... Existe pessoas maleáveis, né? Existem pessoas dóceis, mas também tem aquelas pessoas que são irredutíveis, que daí, no caso, um proprietário, se for um pouco redutível, ele não vai aceitar. Agora, se for uma pessoa mais maleável, vamos julgar isso. Quem sabe você dá ideia para o proprietário, você não pode pagar todo esse valor, mas é um bem, é uma benfeitoria, vai ficar bom para você. Mas você pode sugerir, então quem sabe você faça uma proposta para ele, o valor foi tanto do valor deste muro, quem sabe você paga 50%, sugere 50% para esse proprietário, né? Vão aproveitar esse mesmo imóvel que esse inquilino entrou e ele deu um problema lá na válvula hidra do imóvel lá, vamos dizer, a descarga do vaso sanitário, né? Aí, neste caso, ele vai ter que arrumar essa benfeitoria e tem que nos comunicar. Então, ele vai fazer essa benfeitoria e depois que ele apresenta para nós vamos ter que analisar se essa benfeitoria ela vai pertencer realmente para o proprietário, se é estrutural ou se esta hidra foi devido o uso dele, né? Porque quando o inquilino entra, ele deve conservar o imóvel mediante essa posse que ele tomou deste imóvel. Então, ele deve conservar este imóvel, né? Então, esse caso dessa benfeitoria precisa ser analisada.